Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. E aí, galera do nono ano, é um prazer revê-los aqui novamente, aqui ó, online agora. Fiquem ligados, tá? Nossas aulas serão assim agora. Estou com saudade de vocês, então prestem atenção em cada minuto, em cada segundo dessas aulas. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, fica tudo muito mais fácil para aprender agora. Vocês têm essa vantagem agora, tá? E não precisa ficar perguntando ao professor, fala de novo, professor, repete de novo. Acabou esse negócio. Você volta o vídeo e aí você mesmo pode pausar, parar, fazer em câmera lenta, faça do jeito que quiser, tá? Estamos aí. Então prestem atenção. Nós paramos, né? Claro, nosso conteúdo lá no capítulo 5. Depois eu vou fazer uma revisãozinha para vocês, tá? Pra gente cantar a musiquinha lá de novo, tá? Mas no capítulo 6, que vocês tiveram aí alguns vídeos do poliedro para estar olhando, eu não tive a oportunidade de explicar para vocês. Então, qual é esse capítulo? Capítulo 6, equações do segundo grau. Muito bem, mas o que é uma equação do segundo grau? Cri, 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 né? Equação do segundo grau é porque tem um expoente 2, é o que nós vamos ver agora. Vocês devem ter percebido nesse momento, nessa semana de estudo aí que vocês tiveram, 2 semanas e meia já, né? Espero que tenham estudado. Que uma equação do segundo grau é uma equação que tem, deixa eu ver aqui, ó, expoente 2, tá? Mas vamos recapitular aqui, então vamos analisar primeiro o que é isso, o que é o grau de uma equação do segundo grau. Então vamos lá, ó. O que determina o grau de uma equação do segundo grau ali é o quê? Ou outra equação qualquer, né? É o maior dos expoentes de uma incógnita, tá? Então o que determina o grau é o maior expoente da nossa equação, o maior expoente das incógnitas de uma equação. Observe os exemplos aqui. 3x mais 14 é igual a 7. Pô, cara, olha lá, só tem um expoente x ali, ó, só o x, o expoente é 1. Qual é o grau? Primeiro grau. Nós temos lá, ó, x sobre 4 e menos 3x. Aparece o x 2 vezes, certo? Ok. Porém, o grau aqui, né, o expoente da incógnita é 1. Então, ele continua sendo do primeiro grau. Observe esse terceiro exemplo. Nós temos x ao quadrado menos x. Nós temos duas, né? Em 2 momentos aparece a incógnita. Porém, nesse primeiro momento aqui aparece ao quadrado, ou seja, ela tem o grau 2. Então ela se torna uma equação do segundo grau, tá? No exemplo de baixo nós temos lá x ao quadrado menos 12x mais x elevado à quarta ali, igual a 5. Ou seja, quarto grau, tá? Então o que determina o grau é o expoente, né? É o maior expoente de uma das incógnitas. Bom, o último exemplo é para vocês olharem que eu só posso determinar o grau, né, de uma equação quando ela está resolvida. Ó. Observem aqui, se eu tenho lá ó, 4x ao quadrado menos 5 ao quadrado, eu não posso definir ali o grau dessa equação. Primeiro eu tenho que resolver ela, eu tenho que definir isso daqui, eu tenho que deixar todos os termos separados. Então eu vou resolver lá, né, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então vai sobrar lá 16x à quarta menos 40x ao quadrado, mais 25 igual a 2x ao quadrado menos 12x. Agora que os termos estão aqui todos resolvidos, nós podemos analisar qual é o que tem o maior expoente e observamos de novo que é o x elevado a 4, por isso que ela é uma equação do quarto grau, tá? Continuando aqui, nós temos lá a forma geral de uma equação do segundo grau. Qual que é a forma geral de uma equação do segundo grau? É essa daqui, ó, que eu destaquei. Então, a equação do segundo grau, ela sempre vai aparecer, né, na sua forma reduzida, bem lembrando, tá? Sempre na forma reduzida, quando ela estiver assim. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Importante, igual a 0, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá? Então, toda vez que você for resolver o exercício lá, ela tem que estar nesse formato para quê? Para você encontrar os coeficientes A, B e C. Mas quem é o A, o B e o C? O A, o B e o C são os números reais. Então, A, B e C pertencem aos reais. Porém, o A tem que ser diferente de 0. Por quê, professor? O que acontece se o A for 0? Se o A fosse 0 aqui, isso desapareceria e ela se tornaria uma equação do primeiro grau. Então, para ser uma equação do segundo grau, significa que o A tem que ser diferente de 0, tá? Então, nós vamos encontrar casos onde o B é 0, o C é 0, onde o B e o C é 0, mas o A nunca será 0 para que ela se torne uma equação do segundo grau. Então, o exemplo está aqui, ó. Exemplo 1, 4x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a 0.
vocês vão ter que fazer isso nos exercícios, tá? Para treinar, para saber quem é o A, o B e o C. Ela já está na forma reduzida, porque está igual a zero. Nós temos os termos aqui, eu não posso somá-los, são termos diferentes, tá? Então, quando eu somo os termos e não consigo mais agrupá-los, eles ali, e torno ela igual a zero, eu tenho a sua forma reduzida. E aí eu posso observar que o A, olhando aqui no exemplo em cima, ó, o A é quem está multiplicando x ao quadrado. Então, quem está multiplicando x ao quadrado? O 4. O B, quem está multiplicando o x simples, elevado a 1. Então, o B aqui é o menos 3. E o C é o número que está sozinho, sem a letrinha do lado, então o C aqui vai ser o 10. Então, identificamos o coeficiente A, B e C. No segundo exemplo, eu tenho aqui uma equação toda misturada, ela não está na forma reduzida. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Resolver as potências, a potência que permite ser resolvida, esse binômio que está aqui no meio, passar os termos todos para o mesmo lado e aí somar os termos semelhantes. Então, eu tenho 3x ao quadrado mais, aí eu resolvo aqui, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aí vai aparecer 4 mais 4x mais x ao quadrado. Bom, aí o 12x e o mais 1 que está do lado direito da igualdade passa para o lado esquerdo, só que ele vai inverter o sinal, né? O sinal oposto. Então, está positivo, passa negativo, e aí nós podemos juntar os termos semelhantes. Os termos semelhantes são aqueles que possuem as letrinhas ali com o mesmo expoente, né? Então, x ao quadrado e x ao quadrado, nós temos 3 e temos 1 aqui, são termos semelhantes. Somando isso daqui dá 4x ao quadrado, tá? Depois eu tenho lá 4x menos 5x menos 12. São termos semelhantes porque possuem a mesma parte literal, ou seja, o x elevado a 1. Só que aqui eu tenho mais 4, menos 5, sobra menos 1. Menos 1, menos 12, então fica menos 13x. E por último, eu tenho os termos semelhantes, que são apenas os coeficientes, ou os números, né? Que é o 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Ou seja, obtivemos então, a forma reduzida da equação do segundo grau. E aí nós podemos determinar quem são, né? O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, da mesma forma que foi feito no exemplo anterior. Então, o A é aquele que está multiplicando o x ao quadrado, o B é quem está multiplicando o x e o C é o termo que não tem a letrinha junto, é o que está sozinho. Bom, pessoal, aqui no próximo tópico, então, nós temos equações completas e incompletas. Como definir se uma equação é completa ou incompleta? Lembrando que nós estamos falando de equações de segundo grau, tá? Então, restringimos agora a equação de segundo grau, que é o ponto-chave desse capítulo, tá? Então, vamos definir quando são completas e quando são incompletas. Então, é simples analisar isso, tá? Depois que nós deixamos a equação na sua forma simplificada, na sua forma reduzida, nós podemos observar se ela tem os 3 termos. Ó, termos são separados por sinal de mais e de menos. Então, se tem os 3 termos, beleza, ela é completa. Se não tem os 3 termos, então tem que analisar aí, ela é incompleta. E eu analiso o que está faltando, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho lá 3x ao quadrado mais 12x menos 7 igual a 0. Coeficiente A, 3, coeficiente B, o 12, coeficiente C, menos 7. Então, ela é completa, ok? No segundo exemplo, eu tenho lá menos x ao quadrado menos x mais 5 igual a 0. Coeficiente A é o menos 1, coeficiente B menos 1, coeficiente C é o 5. Então, tem os 3 coeficientes, tem os 3 termos, completa. Já no terceiro exemplo, eu tenho lá 3x ao quadrado menos 7 igual a 0. Só 2 termos. Então, está faltando um termo. Qual termo está faltando? Se vocês observarem, é o termo que tem o x. Tá? Nós temos o termo com o x ao quadrado e o termo independente da incógnita, independente de x. Então, nós temos o A e o C. Se o coeficiente B junto com a incógnita x não apareceu, significa que este coeficiente vale 0. Então, neste exemplo aqui, eu tenho que A é 3, B é 0 e C é menos 7. Se um dos coeficientes ali, né, falando de B e C, se o coeficiente B ou o coeficiente C for 0, significa que ela é incompleta, tá? Porque vai faltar um termo. Quando o coeficiente B ou o coeficiente C é 0, ou ambos são zeros, ela se torna incompleta, ela não vai ter os 3 termos, tá?
Bom, sabendo disso, observe aqui então o quarto exemplo, eu tenho lá 7x ao quadrado mais 6x, está faltando o termo independente ali, né? O coeficiente independente de x. Logo, ele é zero. Então, ela também é incompleta. E no último exemplo, eu tenho lá x ao quadrado igual a zero. Bom, então eu só tenho x ao quadrado, só tenho o coeficiente A. O coeficiente A vale 1, o B vale 0 e o C vale 0. Então, nós temos uma equação de segundo grau incompleta, tá? Vamos analisar agora um método diferente, não é o método que nós vamos utilizar aí, mas só para vocês terem noção de como é complicado você tentar resolver uma equação do segundo grau por tentativa, tá? Então, aqui, ó, raízes de uma equação do segundo grau, método tentativa e erro. É claro que aqui já tem as duas respostas certas, mas imagine você tentando lá 1, o 2, o 4, menos 1, menos 5, você ia ficar lá quanto tempo testando essas respostas até encontrar o valor correto para x, tá? Então, observe que neste exemplo aqui eu tenho 2x ao quadrado menos 8x mais 6 igual a 0. Se nós utilizarmos o x igual a 1, então eu vou substituir o x nos dois termos aqui por 1 e vamos resolver. Então, 1 no lugar do x aqui, o x está ao quadrado, então fica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. Menos 8 vezes 1, menos 8 e abaixo mais 6. Somando aqui, então, menos 2 com menos 8, dá menos 6. E menos 6 mais 6 dá 0. Então, essa igualdade é verdadeira. Se esta igualdade é verdadeira, se este cálculo realmente dá 0, significa que nós temos uma solução para a equação do segundo grau. E a solução é o 1. Tá? Então, o 1 se torna a raiz da equação do segundo grau. O x pode ser igual a 1. Mas existem outras soluções? Neste caso, sim. Tá? Lembrando que a equação do segundo grau ela pode ter até duas soluções ali reais, tá? Depois nós vamos ver mais à frente isso daí. Então, se o x for igual a 3, eu faço o mesmo procedimento, vou substituir o x por 3 e vamos resolver. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18, menos 8 vezes 3, menos 24, e abaixo mais 6. Então, mais 18 menos 24 dá menos 6, e menos 6 mais 6 dá 0. Essa igualdade também é verdadeira. O que significa? Significa que o 3 também é solução desta equação do segundo grau. Então, quais são as soluções? Quais são as raízes da equação do segundo grau? A solução desta equação do segundo grau é x igual a 1 e x igual a 3. Nós temos duas soluções, tá? Esse é um método de tentativa e erro, tá? Só para vocês observarem que também dá para fazer por esse procedimento, mas não é o que nós vamos estar utilizando, não é um processo tão simples, tá? Muito bem, passamos para o próximo tópico, no qual ele diz lá, né, resolvendo equações na forma ax² mais c. Ax² mais c. Está faltando quem? Está faltando o termo do meio ali, o termo de b vezes x, tá? E aí, como que eu resolvo isso daqui? Então, eu preparei aqui 3 exemplos para vocês analisarem, tá? Então, observem, ó, esse é o formato, tá? Quando não tem o termo ali bx. Então, observe aqui os exemplos que também nós não vamos ter o termo de b vezes x, ou seja, o número que está multiplicando o x. Eu vou ter o x ao quadrado, que é aqui eu vou ter o a vezes x ao quadrado, no caso 1 vezes x ao quadrado, e menos 100, que é o coeficiente c. Como que eu resolvo? Mais simples de tudo, isso aqui é tranquilo. Você vai passar para o outro lado, ó, tá, menos 100 vai passar positivo. O x ao quadrado vai passar na forma de mais ou menos a raiz quadrada de 100. Logo, eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos 10. Então, a solução são duas, é o menos 10 e o 10, são números opostos, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo também, seguindo o mesmo procedimento, tá? Ó, 4x ao quadrado menos 25 igual a 0. Eu passo o 25, ele vai passar positivo. O 4 está multiplicando, passa dividindo. E o expoente 2 que está aqui passa para o outro lado em forma de raiz, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 4. E aí eu faço o quê? Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 4 é 2. Então fica mais ou menos 5 meios, mais ou menos 5 sobre 2. Solução, então, são duas, números opostos também, né? Menos 5 sobre 2 e 5 sobre 2, tá? E para finalizar aqui esse tópico, eu tenho lá, ó, x ao quadrado mais 36 igual a 0. Percebam que esse daqui vai ficar diferente. Por quê? Porque aqui está mais 36. Quando ele passa para o outro lado, ele passa menos 36, né? Quando esse número passa para o lado direito da equação.
E aí, quando eu resolvo aqui, ao quadrado, né, o expoente vai passar em forma de raiz, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos 36. Mas existe raiz quadrada de número negativo? Claro que não, né? Vocês todos falaram que não aí, eu já entendi. Não, não tem. Então, o que eu coloco? Ah, professor, é o conjunto vazio, ou seja, não tem solução para os reais. Conjunto vazio para essa resposta, para esse conjunto solução, tá? Então, a equação não possui soluções para os reais, né? Nos reais. É isso aí, galera. Para finalizar essa aula, o velho Ar vai explicar para vocês aqui. Resolvendo equações na forma de ax² mais bx igual a zero. Percebam que aqui nós não temos o coeficiente c. Ou seja, como resolver isso? Muito simples, cara. Quando não tem o coeficiente c, basta colocar o fator comum em evidência. Eu sei que vocês sabem, vocês são craques nisso. Vocês já fizeram várias vezes. O que é o fator comum? É aquilo que apresenta-se nos termos, né? Nós temos ali dois termos, ó. Quem é o fator comum? É o x, cara. O x apareceu no primeiro termo e apareceu no segundo termo, tá? Então, nós temos aqui três exemplos, né, que eu deixei aqui, nesta forma, de ax² mais bx igual a zero. Percebam, então, veja como é fácil resolver. Eu tenho lá x² mais 2x igual a zero. Fator comum é x. Coloca-se o x em evidência e sobra-se, então, aqui eu tenho x², então é x vezes x. Se eu tirei 1 para pôr em evidência, sobrou apenas um x aqui, né, x elevado a 1. Eu tenho 2 vezes x. O x saiu daqui e foi ficar em evidência, ficou o 2 ali dentro. Então, ficou x vezes 2 mais x mais 2 igual a zero. Tá? Então, x vezes x mais 2 igual a zero. O que eu faço agora? Cara, para isso daqui dar zero, presta bem atenção, para dar zero significa que um dos dois fatores tem que ser zero. Sim, para ser zero, ou o x que está ali fora é zero, ou o resultado que está aqui dentro, o resultado de quem está aqui dentro do parênteses tem que dar zero. E eu só faço isso. É só pegar x igual a zero ou x mais 2 igual a zero. E aí eu resolvo essa segunda parte aqui, ó. X mais 2 igual a zero, o 2 passa para o outro lado negativo. Então fica x igual a menos 2. Então qual é a solução? A solução vai ser menos 2 e o zero. Acabou a equação do segundo grau. Então a solução aqui é muito mais rápida e mais simples do que o que nós veremos ainda no próximo capítulo, que é a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Segundo exemplo, 4x² menos 16 igual a zero. Quem é o fator comum? O x. Ah, mas o professor, o 4 também é um fator comum. Mas não precisa, deixa o 4 lá. Ó. Eu poderia tirar o 4 daqui e o 4 do 16, porque 16 é 4 vezes 4. Mas basta levar o x, leva só a incógnita fora. Só deixa a incógnita como fator comum para ficar mais fácil aqui de entender. Então aqui fica o x aqui fora, sobrou aqui dentro do parênteses quem? O 4x e o 16. E aí eu resolvo novamente. Quem está fora tem que ser zero, ou quem está dentro do parênteses tem que ser igual a zero. Então x é igual a zero, ou 4x menos 16 é igual a zero. E aí eu resolvo aqui, o 16 passa positivo, o 4 passa dividindo, o x vai ser igual a 4. Solução, então, dessa equação, 0 e 4. E por fim, aqui, neste tópico aqui, eu tenho lá, ó, o outro exemplo. Eu tenho x menos 6² igual a 3 vezes x mais 12. Bom, ele não está na forma reduzida, então primeiro eu deixo na forma reduzida e depois eu resolvo ele, tá? Sempre vai ser assim, tá? Todos os exercícios que tiverem ali a equação do segundo grau e ele não estiver na forma reduzida, primeiro eu calculo, deixo, somo os termos semelhantes, deixo na forma reduzida e depois eu aplico as propriedades, a forma de se resolver de cada um dos itens que nós estamos vendo aqui. Observem aqui então, ficou x² menos 12x mais 36 igual a 3x mais 36. Passando todos os termos para o mesmo lado da igualdade e mudando o sinal, de acordo com o que está aqui, né? O 3x passa negativo, o 36 passa negativo, aí nós vamos somar os termos semelhantes. x² não tem ninguém semelhante a ele, mantém. Menos 12x é semelhante a menos 3x, então eu posso juntar eles, porque os dois são negativos ali, então dá menos 15. E o mais 36 e menos 36 se anulam, então mais 36 e menos 36 dá zero. Então sobrou aqui uma equação do segundo grau na forma reduzida, ainda na forma de ax² mais bx igual a zero, ou seja, sem o coeficiente c. O
que eu faço? Coloco o fator comum em evidência. O fator comum é o x vai ficar fora do parênteses, sobra então dentro do parênteses x menos 15. Novamente nós resolvemos, ó. Quem está fora tem que ser igual a zero, ou quem está dentro do parênteses tem que ser igual a zero. E aí eu resolvo que x menos 15 vai passar o menos 15 para o outro lado, ele vai ficar positivo, então a solução é 0 e 15, ok? Para finalizar o capítulo, nós temos aqui, ó, resolvendo equações do tipo ax² igual a zero. É quando não aparece o coeficiente b e o coeficiente c, ou seja, quando b e c são iguais a zero, tá? Mas aí é muito simples, o resultado sempre vai ser o mesmo, o resultado sempre vai ser igual a zero. Então, muitas vezes vocês não precisam nem calcular, vocês já sabem que o resultado é zero. Observem aqui, ó, 2x² igual a zero, o 2 passa dividindo, 0 dividido por qualquer valor é sempre zero, tá? E aí eu tenho lá qualquer valor diferente de zero, porque quando é dividido por zero isso é uma indeterminação, mas não vem ao caso agora, deixa lá para a graduação de engenharia que vocês vão fazer, tá? Porque 0 dividido por zero é uma indeterminação. Mas aqui, 0 dividido por 2 é 0, e 0 dividido por qualquer número real que não seja o zero, diferente de zero, vai ser sempre zero. E aí quando você vai fazer a raiz quadrada, né, ó, tá, x² passa em forma de raiz, então fica mais ou menos raiz quadrada de zero, vai ser zero. Ah, mas professor, não é mais ou menos zero? Zero não tem sinal, zero é neutro, cara, não é mais nem menos, é zero. Tá? Então, solução, zero. O segundo exemplo, mesma coisa, o segundo exemplo está lá, menos 10 x² igual a zero, o menos 10 passa dividindo, 0 dividido por qualquer valor positivo ou negativo, não sendo zero, vai ser igual a zero, raiz quadrada vai dar zero, então a solução é zero. Tá ligado, galera? Esta foi a nossa aula, capítulo que nós vimos agora sobre equações de segundo grau, e aí vocês fiquem acompanhando aí, porque vai surgir muitas outras aulas, muitos capítulos ainda para nós estarmos estudando, tá ok? Façam os exercícios, tirem suas dúvidas, tá ok? E não esqueçam, curtem ali, deixem o seu like para a gente subir aí, tá ok? Falou! Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.